Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E tem um ditado que eu creio que tem aqui em Muriá também, ou aqui em Carangola: o que os olhos não veem, o coração não sente. Por isso nós mostramos estas imagens, para que os seus olhos vejam e o seu coração sinta, que bate forte o seu coração nesta noite. E que nos próximos dias vocês fiquem pensando nisso. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Como eu posso ajudar nesse trabalho? E você faça essas perguntas. Vocês sabiam que são 352 tribos igual esta no Brasil? 352. Tem algumas mais perto da cidade. Aqui em Minas Gerais tem 8 grupos, 7 grupos. Os Krenak é um deles, né? Mas tem o Pataxó também, Machacali, aqui na divisa com a Bahia, ali perto de Governador Valadares, na Serra dos Aimorés. Os Aimorés, dos Aimorés só ficou a serra. Eles foram todos mortos quando a Vale do Rio Doce começou a abrir estradas por ali de ferro e encontraram os índios. Em 1950 e poucos, ainda havia índios ali perto de Aimorés, índios como estes, mas desapareceram, infelizmente desapareceram. Mas no Brasil ainda há 342 grupos. E desses 342 grupos, 102 não têm presença de missionários. 102 tribos não têm missionário entre eles. E para alcançar uma tribo dessa, vocês viram ali a nossa equipe? Nossa equipe é grande. O Ciro está fora porque o Ciro já é bem mais velho do que eu e ele está com problemas de coração. O Arthur já foi embora também. O Chiquinho mora na cidade porque o Chiquinho, alguns anos atrás, teve uma infecção na válvula mitral do seu coração e ele trocou a válvula do coração. Então ele vai para a aldeia, ele ajudou na tradução do Novo Testamento, mas ele fica a maior parte do tempo na cidade. E lá na aldeia só está o Milton Nereide, 2 filhinhos, e a Rosilda. Mas vocês viram que precisa de 3 casais, 4. Sabe quantos missionários nós precisamos para alcançar as 100 tribos no Brasil? Eu já disse a dica, né? É só multiplicar por 100, já dei uma dica. Quantos? 400. 300, 400. Nós precisamos, pensando em algumas necessidades, nós precisamos em 500 missionários. 500. Então, sabe por que nós estamos fazendo essa viagem tão longa? Irmãos, não é para comer o queijinho mineiro, não. É porque nós estamos orando a Deus para Deus levantar missionários. E vai ser muito bom ver alguém levantando daqui para servir o Senhor e depois a gente comer o queijinho mineiro. Mas nós estamos buscando homens e mulheres para servir ao Senhor. Estamos orando para que Deus levante, como no Uruguai, e onde eu e Enéas fizemos uma contagem. Sabe quantos casais no Uruguai querem ir para o nosso Instituto Bíblico? Porque nós temos Instituto Bíblico aqui pertinho, no sul de Minas, Instituto Bíblico Peniel. E tem muitos alunos que são das casas de oração ali, graças a Deus. E 6 casais, 6 querem ir no próximo ano para o Instituto Bíblico Peniel. E aqui de Pociúca já tem um futuro casal. Eles estão namorando, estão noivos, mas os 2 já querem ir. E nós estamos orando para Deus levantar homens e mulheres, casais, solteiros, rapazes e moças. E nós queremos levantar esses 500. Quantas viagens nós podemos fazer? Precisamos fazer. Vamos dizer que hoje à noite aqui, uma pessoa, um jovem, uma moça, fala: eu quero me preparar. Faltam 499. Mas isso é só o começo. Quantas igrejas nós vamos ter que visitar? Mais 500? Vocês estão prestando atenção no problema? Tem uma grande bênção que eu não estou sozinho. Tem outras pessoas falando isso também por aí afora. Mas eu quero trazer para vocês a dificuldade, porque vocês poderão fazer o mais importante de tudo isso,
que é o que está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 38. Que é? Que diz ali? O Senhor, vendo o povo como ovelhas sem pastor, teve compaixão deles e disse: realmente a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vocês podem orar. Orar por obreiros. Você fala: eu já sou muito idoso, eu não tenho como ir, por várias razões eu não tenho como ir, eu não posso ir, mas vou mandar alguém no meu lugar. E você começa a orar. Orar para que alguém vá. Mas se você tem condições de ir, se você só tem de 60 anos para baixo, você pode ir. Se você tem de 60 anos para cima, é um pouquinho mais difícil. Mas se você tem de 60 anos para baixo, você pode ir para o treinamento primeiro, se apresentar. E vamos orar. Vocês podem orar. Eu não posso ir, vou mandar alguém no meu lugar. Mas se você pode ir, vá você. Você pode orar. Segunda coisa, importantíssimo que você pode fazer, é cooperar com a obra missionária. A minha esposa tem um ditado que ela diz: a água da vida é de graça. Não é verdade? Mas o cano por onde passa a água custa caro. Então precisa de sustento, apoio financeiro. Você pode cooperar. Então nós oramos para que Deus levante homens e mulheres. Se você quiser servir ao Senhor, apresente-se ao Senhor, deixe o Senhor falar o teu coração, e a igreja local seja uma igreja com o coração, uma igreja missionária, uma igreja que tem vontade de alcançar os confins da terra, alcançar todas as pessoas. Por quê? Para salvar almas, para obedecer ao Senhor, mas porque nós amamos a volta do Senhor. E a igreja do Senhor não subirá incompleta. Eu falo isso com muito temor e tremor, né? Porque eu sei que a volta do Senhor é iminente. Mas eu também sei que a igreja não subirá incompleta. E aí eu tenho uma contradição. Por causa disso, eu trabalho arduamente, e vocês também, para que todos sejam alcançados e a igreja suba logo para o céu. Amém? Amém. Estou sentindo falta dessa luz aqui em cima. Acho que eu vou pegar. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, começando do versículo 24. Até o versículo 29. Até o fim do capítulo. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 24 até o versículo 29. Antes de fazer a leitura, enquanto vocês estão preparando aí, abrindo a Bíblia em Colossenses, a minha esposa, ela tem algumas revistas que ela quer distribuir depois. Mas como só temos poucas, porque nós estamos levando a maioria lá para Muriaé, aquelas famílias que peguem por família uma dessas revistas. E essa revista é um presente nosso. Mas se você quiser fazer a assinatura dessa revista, você pode fazer. Assinatura são R$20 por ano. Não paga o custo da revista. Mas é só preencher um formuláriozinho que nós temos, e aí a revista vai chegar para vocês. Alguns me falam: eu já fiz no passado, agora não fiz mais. Renova. Se você parou de receber a revista, renove a sua assinatura. Nós queremos que você tenha notícias do campo missionário entre os povos indígenas. Então depois procure com minha esposa algumas dessas revistas. Essa revista é para você conhecer e ter mais informações a respeito do trabalho. Acharam Colossenses capítulo 1? Sentados mesmos, por causa da dificuldade para ficarmos todos em pé, mas assentados, vamos ler a palavra do Senhor.
Agora me regozijo em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Eu sei que a minha versão é NVI, porque eu e minha esposa, todo ano nós fazemos a leitura da Bíblia inteira, mas nós resolvemos ler na NVI, lemos no ano passado e este ano, então, por isso nós estamos usando mais a NVI. Versículo 24, ele faz uma afirmação por duas vezes surpreendente. A primeira delas é que ele fala de sofrimento. Ele fala: eu me alegro em meus sofrimentos por vocês. Ele fala de sofrimento. E ninguém quer sofrer. As pessoas fogem do sofrimento. E o desenvolvimento humano é para diminuir o sofrimento. Então hoje temos carros, temos controles remotos para abrir portas, janelas e ligar a televisão e tudo mais. Diminuímos o sofrimento. Tem até que pessoas que falam: pare de sofrer. Mas a palavra de Deus é tão interessante. Ela diz que no mundo... vocês sabem disso. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Sim, nós temos sofrimentos neste mundo. Por que temos sofrimento neste mundo? Sabe qual a principal razão? Porque aqui não é a nossa casa. Nós somos forasteiros e peregrinos. Nós estamos num mundo que não pertence ao nosso Deus. Jesus disse: aproxima-se o príncipe deste mundo e eu não tenho parte com ele. É verdade que este domínio do mundo foi usurpado, foi tomado pelo inimigo. E um dia o Senhor vai tomar de volta. Mas por enquanto no mundo temos aflições. Mas há um tipo de aflição que nós podemos nos ver livres delas, que é o medo e que é a condenação eterna. Desta o Senhor nos livrou. E é o mais importante: fomos salvos em Cristo Jesus para a vida eterna. Agora Paulo fala: eu me alegro nos sofrimentos por vós. A primeira grande revelação é que ele fala de sofrimento. Ele passava por sofrimento. Mas a segunda grande revelação é que ele diz: eu me alegro no sofrimento por vós. Além de sofrer, ele se alegrava naquele sofrimento. Por isso que ele diz em 2 Coríntios que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E na fraqueza ele via o Senhor manifestando o seu poder. Mas ele diz: eu me alegro no meu sofrimento por vós. E as pessoas fogem do sofrimento. Mas, biblicamente, Paulo nos apresenta um sofrimento pelo qual ele se alegrava. Qual era o sofrimento pelo qual Paulo se alegrava? Ele diz na sequência, e ele fala: e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Resto das aflições de Cristo. Ora, com relação à nossa salvação, na cruz do Calvário ela foi completa. Não há nada que precisa ser feito para a nossa salvação, porque Cristo completou na cruz do Calvário, e só Ele, e somente Ele poderia fazê-lo. Então, que resto de aflições
é esta. Ele explica na sequência, quando ele diz: em favor do seu corpo, que é a igreja. Ele sofria o resto das aflições pela igreja. E este resto das aflições é a proclamação do Evangelho. Há um preço, há um sofrimento que precisa ser pago, e isto chama-se de resto das aflições. Aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, trará consigo os seus mortos. Mas é aquele que sai andando e chorando. Jesus chorou por causa da incredulidade do povo. Paulo diz que na escola em Tirano, ele, por lágrimas, noite e dias, durante 3 anos, ele anunciava a palavra, ele chorava, ele sofria, para ver pessoas sendo alcançadas. Não há nascimento sem dor. Por isso Paulo diz em Gálatas: por vocês eu sofro novamente as dores de parto. É este sofrimento pela proclamação do Evangelho, levando a mensagem, e as pessoas acham que pregar o Evangelho é fácil. Não, não é. Por isso que Jesus Cristo disse: todo poder me foi dado. É uma luta contra o inimigo, porque nós estamos tirando vidas que estão nas garras dele. É uma luta sair pelo mato, é uma luta sair, mesmo que seja na casa do vizinho, para pregar o Evangelho. Vocês sabem muito bem disto. Mas Paulo diz: eu tenho alegria neste sofrimento, porque eu estou anunciando a mensagem. Meus irmãos, não há alegria maior do que esta, do que você sair sofrendo, anunciando uma mensagem e as pessoas se convertendo. Aquela alegria, aquele sofrimento se transforma em alegria quando a pessoa é resgatada, é salva, conhece o Senhor. Então, no meio de tudo isto, esta alegria nos motiva. O escritor de Hebreus fala em capítulo 12, que olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Havia uma alegria proposta para ele, e aquela alegria era maior do que o sofrimento. Lembra-se do sofrimento de Cristo? Aquele filme, A Paixão de Cristo? Quando o filme saiu, os meus filhos não queriam que eu visse o filme. Eles achavam que eu não ia aguentar ver o sofrimento de Cristo ali na cruz do Calvário e tudo aquilo. Foi muito bem feito, embora foi feito baseado no livro de uma mulher da França. Ela era crente, mas foi baseado no sofrimento. O sofrimento de Cristo físico não foi nada comparado com o sofrimento espiritual. Quando ele, por alguns segundos, o Senhor deixou de olhar para ele, a tal ponto de ele falar: se for possível, faça de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, e sim a sua. O sofrimento de Cristo, morrendo por nós na cruz do Calvário, foi intenso, foi grande, mas por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele foi para a cruz, ele não tinha medo. Qual era a alegria proposta para Cristo? Para que fosse tão grande o suficiente para ser maior do que a sua morte na cruz. Sabe qual é? É ver você salvo, é ver você salvo, é ver o povo sendo salvo, a sua igreja, e pela igreja, a alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. A alegria de fazer a vontade do Pai, a alegria de ver a igreja constituída com salvos, resgatados de toda a tribo, língua, povo e nação. Então Paulo fala nesse versículo: alegro em meu sofrimento por vós. Ele tinha alegria em sofrer, ele foi apedrejado, ele foi perseguido, mas ele tinha alegria em levar a mensagem. Não havia preço suficiente, alto, que ele não pagasse, porque ele tinha alegria de pregar o Evangelho. Meus irmãos, um dia pregando, uma moça fez uma decisão para servir ao Senhor, e ela foi lá para frente, chorava em lágrimas. Aí os parentes vieram e abraçaram e falaram para ela: eu sei, é difícil, você vai perder tudo, você vai para o meio do mato, não vai ser fácil para você, por isso que você está chorando. Ela falou: não, eu não estou
chorando por isto. Eu não estou chorando por isso, por causa do sofrimento. Eu estou chorando pela alegria de servir a Jesus. É isso que Paulo fala. Alegria de servir a Jesus. Há um sofrimento a ser pago. Hoje, quando nós chamamos, quem quer servir ao Senhor? As pessoas não se apresentam porque elas pensam que as coisas desse mundo dão mais alegria do que servir a Jesus. Mas também nós estamos alegres porque em tantos lugares Deus levantaram moças, casais para servir ao Senhor. Estamos orando por esses 500. Bem, esses 500 nós decidimos no ano passado, em reunião das missões, falamos que 500. Do ano passado para cá, esse número já baixou um pouquinho, viu, irmãos? Graças a Deus. Ainda estou falando em 500, mas já baixou um pouquinho, né? Já baixou. Agora, olha bem, Paulo nos revela no final do versículo 27. Presta atenção. Ele diz: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios. Quem são os gentios? Nós. Quem não é judeu. Quem não é judeu. Isso, essa é a melhor definição. Gentio é quem não é judeu. Porque o mundo é dividido entre judeus e gentios. Paulo em Coríntios fala judeus, gentios e a igreja. Mas até aqui é judeus e gentios. Então os índios estão incluídos aqui. Todos os povos estão incluídos aqui. E diz que Deus quis dar a conhecer entre os gentios. Deus quis fazer conhecido entre todos os povos. Por quê? Olha o que diz o versículo 27. A gloriosa riqueza desse mistério. Qual é o mistério? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo Jesus é a única mensagem que todas as pessoas precisam ouvir. Nós levamos saúde, nós levamos educação, nós levamos desenvolvimento, todas essas coisas, mas é Cristo na vida deles que vai fazer a diferença. É Cristo que vai fazer a diferença. Eu quero ler o versículo 28 agora, mas eu quero ler na Bíblia atualizada, e eu vou pedir que o Enéas me ajude aqui, e vamos trocar de Bíblia. Nós vamos ler todo mundo o versículo 28. Mas nós vamos ler da seguinte forma. Eu vou ler o versículo 28. Nós temos muita NVI, viu? Não, mas é na atualizada corrigida que eu estou querendo. Eu digo por causa de ler todo mundo junto, né? Tá, não. Mas vocês vão ver, vão perceber já já. Eu vou ler o versículo 28. E aonde aparecer a palavra todo homem, aí você lê em voz alta. Só eu que vou ler. Eu vou ler o versículo. Mas quando falar todo homem, aí vocês leem em voz alta. Tá bom? Tá bom, irmãos? Eu vou ler uma vez sozinho, aí depois vou ler a segunda. Boa sugestão, Enéas. Assim diz o versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Deu para entender? Então quando falar todo homem, aí vocês falam juntos. Todo homem, tá bom assim? Vou ler. O qual, Cristo Jesus, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Quantos homens precisam ouvir o Evangelho? Todo homem. Quantos ficaram de fora? Alguma tribo ficou de fora? Alguma nação ficou de fora? Mas eu queria dar uma notícia ruim para vocês. Daqui 17 anos, o Evangelho, a igreja terá 2000 anos. Porque a igreja, como nós conhecemos, nasceu no ano 33 da nossa era. Então, em 2033, terá 2000 anos. Faltam 17 anos. 17 anos. Quase 2000 anos depois, a população do mundo hoje são mais de 7 bilhões. Mais de 7 bilhões. É um 7
e 9 zeros na frente. 1/3 do mundo, você divide esses 7 bilhões em 3 partes, significa 2 bilhões e 300 milhões. 2 bilhões. Irmãos, muita gente nunca ouviram falar de Jesus. Nenhuma vez o nome Jesus. Alguns deles já ouviram falar de Pelé, de Ronaldinho, de Kaká. Conhece Coca-Cola, celular. Conhece computador, mas nunca ouviram falar de Jesus na sua língua. E aí nós lemos em Colossenses, e vocês leram também, dizendo: todo homem, todo homem, todo homem. Não tem alguma incoerência nisso? 2000 anos depois? O que nós precisamos fazer para mudar essa história? Voltemos para o versículo 28. O apóstolo Paulo termina o versículo 27 dizendo: Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos. E ele fala assim: o qual nós anunciamos. A palavra aqui, anunciar, no original, na língua que foi escrita no grego, significa tocar trombetas, é trombetear. Ele anuncia com voz alta, ele anuncia para todo mundo escutar, o qual nós anunciamos. Anunciamos para as pessoas escutarem, nas praças, nas casas, nas ruas, em todos os lugares onde eles estão. Nós anunciamos para que todos escutem que Jesus Cristo é Salvador. Nós temos que anunciá-lo de todas as maneiras, em todas as línguas. São 6.500 línguas ao redor do mundo. Nós precisamos trombetear que Jesus Cristo é a esperança da glória, o qual nós anunciamos. Tem um hino no nosso Hinos e Cânticos que fala: falemos de Cristo, né? Vamos falar dele. Um corinho também muito antigo que a gente cantava. Irmãos, nós falamos de tantas coisas, vamos falar de Cristo. E aqui Paulo diz: o qual nós anunciamos. E ele diz em 2 Timóteo, ele fala: preguem a tempo e a fora de tempo. Em todos os lugares, mesmo que queiram ouvir ou não, vamos pregar de Cristo, porque Cristo é a única esperança da glória. A segunda verdade que nós encontramos nesse versículo, ele diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem. Advertindo. Nós precisamos adverti-los. Adverti-los de quê? Nós precisamos adverti-los de que quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Nós precisamos advertir as pessoas. Irmãos, nós estamos falando para as pessoas assim: oh, vem aqui, fique conosco, ajunte. Mas nós não falamos que há um perigo em cima deles, há uma condenação esperando por eles. Nós precisamos advertir a todo homem que o homem está perdido e só vai mudar o seu caminho se aceitar a Jesus Cristo. Se ele continuar como está, ele já está perdido. Não é que no dia do julgamento ele será condenado, que ele vai ser julgado, se vai ser condenado, não. O homem já está condenado. Ele só muda a sua vida se aceitar a Jesus Cristo, porque Jesus sofreu na cruz do Calvário o castigo da sua condenação. Nós precisamos advertir os homens, falar do céu, falar do inferno, falar da vida eterna, falar que eles estão perdidos. Então nós precisamos advertir a todo homem. Nós temos dificuldade de falar isso, né? Porque as pessoas não gostam de ouvir. Se a gente fala assim: olha, todos nós somos pecadores. Vamos dizer que eu estou evangelizando o Enés. Enés é um excelente evangelizador, evangelista. Mas vamos dizer agora que eu estou evangelizando o Enés. Eu falo para ele: Enés, todo mundo é pecador. Aí o Enés vai falar: é verdade. Aí eu vou falar: você é um pecador. Aí ele vai falar: você está me ofendendo? Você quer brigar comigo? Não é assim, Enés, que as pessoas fazem? Ah, todo mundo comete pecado. Verdade. Ó, mas eu não matei, eu não roubei. E a gente vai falando aquilo que a gente acha que é ruim. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra diz que quem não tem Cristo